Olá, aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de Ciências do 5º ano e hoje nós vamos falar sobre fontes renováveis de energia. Vamos ver a que habilidade essa aula se refere. Reconhecer e nomear as fontes de energia renováveis e não renováveis que são utilizadas por equipamentos ou que são produtos de suas transformações. Nessa aula, nós vamos falar sobre as fontes renováveis e na próxima aula nós falaremos das não renováveis, ok? Para mantermos nosso modo de vida, nós consumimos energia. A gente transforma a energia o tempo todo. Nosso corpo transforma energia dos alimentos, os nossos alimentos transformaram a energia também, se for um alimento de origem animal, de outros animais, ou de vegetais. Se for alimento de origem vegetal, ele transformou a energia do sol. Mas hoje nós vamos falar da energia gasta para a gente se transportar, para fazer funcionar os eletrônicos, os eletrodomésticos. Toda essa energia também precisa ser obtida, também precisa ser transformada de outro lugar para que vire aquela energia que a gente usa. E quais são as fontes? De onde é que a gente tira essa energia? Qual é a energia que será transformada, né, em movimento, ou em temperatura, ou naquilo que a gente deseja transformá-la no nosso dia a dia? Fontes renováveis de energia. As fontes renováveis de energia são aquelas formas de produção de energia em que suas fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente. Ou seja, nós estamos falando de fontes de energia, de fontes que a gente vai encontrar na natureza e que não vão se esgotar. Elas vão se manter, elas se renovam. Por mais que a gente tire, elas vão se renovando. Essas são as que a gente chama de renováveis, né? O nome aí já deixa claro. Em outras palavras, fontes de energias renováveis são aquelas que contam com recursos não esgotáveis, ou seja, que não acabam. Existem vários tipos de fontes renováveis de energia, das quais podemos citar a solar, a eólica, a hídrica, a biomassa, a geotérmica e a das ondas e das marés. Veja, por exemplo, né? A gente falou aqui, ó, da energia solar. Por que a energia solar é renovável? Porque nós não vamos acabar com o sol. O sol um dia vai acabar, as estrelas um dia acabam, mas enquanto a gente ainda tiver aqui, né, vida humana na Terra, é possível que isso não aconteça. Então, o sol volta todos os dias, né? Todos os dias a Terra recebe radiação do sol. Então, essa é uma fonte que não vai se acabar. Como seria, por exemplo, uma fonte mineral, que eu tiro ali da Terra, uma hora ela se acaba. As fontes hídricas, né? Nós não gastamos a água para fazer energia elétrica, nós aproveitamos o movimento da água. Como a água está sempre em movimento, passando pelos seus cursos, se a gente não degradar demais o ambiente, então a gente vai ter essa energia se renovando, porque vai ter sempre água passando por ali. Esses são alguns exemplos que a gente tem, né, de energias, de fontes renováveis de energia. A energia solar consiste no aproveitamento da radiação solar emitida sobre a Terra. Trata-se, portanto, de uma fonte de energia que, além de inesgotável, é altamente potente, pois uma grande quantidade de radiação é emitida sobre o planeta todos os dias. Então, a gente tem sol, a gente tem muito sol, a gente tem uma abundância de radiação solar, tanto que a gente precisa se proteger dela. Né? É tanta radiação solar que chega até a Terra que nós precisamos nos proteger. Nós usamos protetor solar, nós nos abrigamos do sol, nós não conseguimos ficar no sol o dia todo, não é saudável para nós. Então, a radiação solar que chega até a Terra ela é muito abundante. Aproveitar essa radiação é bem interessante
para a gente obter energia. Como que a gente faz isso? A sua principal questão, todavia, não é a sua disponibilidade na natureza, e sim as formas de aproveitá-la para a geração de eletricidade. Existem duas formas de utilização de energia solar: a fotovoltaica, em que placas fotovoltaicas convertem a radiação solar em energia elétrica, e a térmica, que aquece a água e o ambiente, sendo utilizada em casas e também em termoelétricas através da conversão da água em vapor. Esse é responsável por movimentar as turbinas que acionam os geradores. Vamos por partes, né? Então veja só, a energia solar pode ser usada assim. Só o calor do sol para esquentar a água já faz uma economia na conta de energia elétrica, né? Naquela continha que a gente recebe, que é considerável. Então, só o calor pode ser usado para aquecer a água do chuveiro, a água da torneira. Então, isso aí já é uma grande economia de energia. Mas também é possível, através de células fotovoltaicas, converter a radiação solar em energia elétrica. Nesse caso, essa energia pode ser usada para mover aparelhos, para ligar aparelhos dentro da casa da gente, para iluminação e para várias outras coisas. Então, a gente pode usar a energia do sol, o calor dessa energia, ou converter essa energia em eletricidade. Você já deve ter visto imagens ou em casas mesmo os painéis, né? Existem painéis que a gente coloca lá no nosso telhado. Por que no telhado? Porque é um lugar que vai receber muito sol. Então, a gente coloca lá no nosso telhado aquelas placas para captar ou o calor e aquecer a nossa água, ou as placas fotovoltaicas para converter em energia elétrica. E aqui, veja só, também foi mencionado que o calor do sol também pode fazer a água virar vapor e esse vapor mover os geradores para fazer energia elétrica. Esse princípio é interessante de você prestar bastante atenção, porque ele vai voltar várias vezes nessa aula. Geradores precisam se movimentar para gerar energia elétrica. Então, quando a gente consegue algo que se movimenta, quando a gente consegue fazer algo se movimentar, a gente pode aproveitar para gerar energia. Aqui a gente deu um primeiro exemplo, que é o do vapor. O vapor fazer um gerador se movimentar. Esse vapor aqui, nesse caso, foi obtido pelo aquecimento da água pela energia solar, mas existem outras formas e nós vamos ver aqui. Energia eólica. Utiliza-se a força promovida pelos ventos para a promoção de energia. Sua importância vem crescendo na atualidade, pois assim como a energia solar, ele não emite poluentes na atmosfera. As usinas eólicas utilizam-se de grandes cataventos instalados em áreas onde a movimentação das massas de ar é intensa e constante na maior parte do ano. Os ventos giram as hélices, que por sua vez movem as turbinas acionando os geradores. Veja só, mais uma vez nós temos turbinas que precisam ser movimentadas para fazer o movimento dos geradores gerar energia elétrica. E aqui como é que a gente conseguiu esse movimento? Através do vento. Você se lembra o que é vento? É tão simples que às vezes a gente nem para pensar. A gente tem o ar, que é esse gás, né, que tem uma parte que a gente respira e que tem um pouco de poluentes e que tem um monte de coisas, não é assim? E o vento é o ar se movimentando. Por causa de temperatura, o ar quente sobe, o ar frio vem tomar o lugar do ar quente e aí a gente tem uma movimentação. Isso é vento. Essa movimentação é forte, é capaz de mover as hélices dos cataventos e mover as turbinas dos geradores para gerar energia elétrica. Mais uma vez, a gente só precisou de uma movimentação da natureza para movimentar uma turbina e fazer energia elétrica.
Embora essa fonte de energia seja bastante eficiente e elogiada, ela apresenta algumas limitações, como o caráter não totalmente constante dos ventos durante o ano, havendo interrupções, e a dificuldade de armazenamento da energia produzida. Então, veja só, se a gente não tem vento regularmente o ano inteiro, a gente precisaria armazenar. E aqui a gente tem a dificuldade do armazenamento. Então, essa é uma fonte de energia bem sustentável, ela é muito elogiada, ela é muito bacana, mas ela não se garante sozinha, porque em alguns momentos ela não vai conseguir produzir energia suficiente, porque não tem vento suficiente. Energia hídrica ou hidroelétrica. Por sua vez, a energia hidrelétrica utiliza-se do movimento das águas dos rios para a produção da eletricidade. Em países como Brasil, Rússia, China e Estados Unidos, ela é bastante aproveitada pelas usinas que transformam a energia hidráulica e cinética em eletricidade. Nós ainda não estudamos o que é energia cinética, não é mesmo? Energia cinética é a energia do movimento. Olha, mais uma vez, energia do movimento. O movimento da água nesse caso. Como é necessário o estabelecimento de uma área de inundação no ambiente em que se instala uma usina hidrelétrica, a sua construção é recomendada em áreas de planalto, onde o terreno é mais íngreme e acidentado, pois os rios de planície necessitam de mais espaço. Vamos entender isso aqui. Veja só, a água flui para o lugar mais baixo. As nascentes geralmente estão em lugares altos, né? No alto da serra. Então, as nascentes são aquela água que vai sair lá do subterrâneo e vai aflorar na terra. E daí, ela vai escorrer. É água e ela sofre a lei da gravidade do mesmo jeito que a gente, que os objetos e tudo mais. Como ela é fluida, ela vai correr, né? Ela vai fluir para os lugares mais baixos. Esse movimento nem sempre vai ser capaz de mover uma turbina de gerador, uma usina inteira, muito menos. Então, o que é que nós fazemos? Nós construímos barragens. Nós paramos aquela água e armazenamos uma quantidade maior de água e essa água vai ficando armazenada para que a queda dessa água seja mais constante e mais forte. Assim, ela se torna capaz de mover as turbinas da usina hidrelétrica. Essa energia é uma energia que não está queimando nada, não está emitindo poluentes. De certo modo, nós vamos ver aqui que um pouquinho ela emite sim. Vamos entender. Para represamento da água, a gente está continuando o que estava lendo antes, né? O que gera mais impactos ambientais. Por um lado, as hidrelétricas trazem vários prejuízos ambientais, não só pela inundação das áreas naturais e desvio de leitos de rios, como também pelo dióxido de carbono emitido pela decomposição da matéria orgânica que se forma nas áreas alagadas. Por outro lado, é considerada uma eficiente forma de geração de eletricidade, além de ser menos poluente, por exemplo, que as termoelétricas movidas a combustíveis fósseis. Então, veja só, olha o impacto ambiental que a hidrelétrica tem. Embora ela não queime combustível, né, ela não solte fumaça, ela vai primeiro alagar uma área que era natural. Então, aquela área provavelmente teria floresta, teria uma fauna, uma flora, né? Espécies vegetais que vivem ali e animais também. Então, quando ela é alagada, perde-se uma área de floresta, ou uma área que era habitada e teve que tirar a gente dali e tal. Então, tem um impacto. E a vegetação, o que estava ali naquele lugar, vai começar a ser decomposto. Essa decomposição emite gases e esses gases também são poluentes, não tanto quanto os gases que poluem, né, devido à queima de combustível, mas também são poluentes. Então, a hidrelétrica tem um impacto ambiental também. Energia da biomassa.
A biomassa corresponde a toda e qualquer matéria orgânica não fóssil. Assim, pode-se utilizar esse material para a queima e produção de energia, por isso é considerado uma fonte renovável. Sua importância está no aproveitamento de materiais que, em tese, seriam descartáveis, como restos agrícolas, principalmente o bagaço da cana-de-açúcar, e também na possibilidade de cultivo. Existem 3 tipos de biomassa utilizados como fonte de energia: os sólidos, os líquidos e os gasosos. Então, veja só, a biomassa, ela é a queima, né? Ela vai ser usada para queimar. E essa fonte desse combustível será orgânica, não fóssil. Então, o bagaço da cana-de-açúcar é o exemplo que foi dado aqui. A cana-de-açúcar, ela é plantada, ela é produzida, né, ali para fazer o álcool, para fazer o açúcar. E o bagaço pode ser usado como combustível para gerar energia. Isso é que a gente chama de biomassa. Por que é renovável? Porque ela não se esgota, a gente pode continuar plantando sempre e aí ela vai se renovando, né? Assim como o movimento da água, a água vai continuar se movimentando, assim como o vento sempre estará ventando, assim como o sol sempre estará emitindo radiação. São fontes renováveis. A energia geotérmica. Energia geotérmica corresponde ao calor interno da Terra, em casos em que esse calor se manifesta em áreas próximas à superfície. As elevadas temperaturas do subsolo são utilizadas para a produção de eletricidade. Basicamente, as usinas geotérmicas injetam água no subsolo por meio de dutos especificamente elaborados para esse fim. Essa água evapora e é conduzida pelos mesmos tubos até as turbinas que se movimentam e acionam um gerador de eletricidade. Então, veja só, geotérmica, fala da terra, térmica é de temperatura. Lembra quando a gente estava falando de energia solar, que a gente poderia aquecer a água com energia solar para o vapor mover as turbinas? Aqui a gente também está falando de água aquecida para o vapor mover as turbinas, só que aproveitando o da Terra, o calor do centro da Terra, quando ele está em áreas, né, em que ele está mais próximo da superfície. Então, a energia geotérmica funciona dessa maneira. Energia das ondas e das marés. É possível utilizar a água do mar para a produção de eletricidade, tanto pelo aproveitamento das ondas quanto pela utilização da energia das marés. No primeiro caso, utiliza-se a movimentação das ondas em ambientes em que elas são mais intensas para a geração de energia. Já no segundo caso, o funcionamento lembra de uma hidrelétrica, pois cria uma barragem que capta a água das marés durante suas cheias e a água é liberada quando as marés diminuem. Durante essa liberação, a água gira as turbinas, ativando os geradores. Aqui, mais uma vez, a gente está usando o movimento da água para movimentar turbinas, para movimentar geradores. Nesse caso, a gente não está usando o movimento da água fluindo com a gravidade do curso dos rios. A gente está usando o movimento ou das ondas ou o movimento das marés. A maré sobe, enche o reservatório. Quando a maré abaixa novamente, a gente vai liberando aquela água. Então, mais uma vez, o movimento da água. Na aula de hoje, nós conhecemos fontes de energia renováveis, aquelas fontes de energia que não se esgotam, porque nós não estamos tirando ela do seu lugar, nós estamos aproveitando o movimento, né? No caso do vento, no caso da água, tanto da maré quanto da hidrelétrica, nós estamos aproveitando um movimento. No caso do sol, né, da radiação do sol, nós estamos aproveitando a radiação solar, que também é constante, que também não vai acabar. E no caso ali da biomassa, nós estamos utilizando uma matéria que pode ser plantada novamente, então ela não se esgota.
Nessa aula nós vimos as fontes de energia, então, renováveis, as que se renovam e por isso não se esgotam. Na nossa próxima aula, nós vamos conhecer as fontes de energia não renováveis e entender por que é que nós usamos se elas não são renováveis. Eu espero que você tenha aprendido muito com a nossa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!